Bom, pessoal, então dando continuidade à metalurgia do pó, né? Agora a gente vai entrar na etapa de sinterização e operações posteriores. Então, alguns aspectos gerais do processo de sinterização. Então, do ponto de vista da metalurgia do pó, a gente vai definir a sinterização como o processo no qual agregados de pós compactados ou não são transformados em corpos sólidos por mecanismos de transporte atômico difusionais a temperaturas abaixo do ponto de fusão do principal constituinte. Então, basicamente, a gente vai transformar o pó em um corpo sólido através de mecanismos de difusão com temperaturas que normalmente são abaixo da temperatura de fusão dos materiais. Então, durante o processo ocorre uma redução de energia livre do sistema através da diminuição da superfície específica do material. Isso vai dar resultado, então, à formação dos contornos de grão e do crescimento de pescoço entre as partículas, levando o sistema à densificação e, consequentemente, à contração volumétrica. Parece um pouco estranho, que pescoço é esse? Mas agora a gente vai ver nas imagens o que é esse pescoço, que jeito ele se forma, né? E por que essas etapas são importantes. Alguns aspectos ainda. Normalmente, prestem atenção, normalmente a temperatura de sinterização ela é da ordem de 2/3 a 3/4 da temperatura de fusão da liga considerada. Então, basicamente, sempre é assim, entre 2/3 e 3/4 da temperatura de fusão daquela determinada liga. Vamos pegar aqui um exemplo do ferro. A temperatura de sinterização do ferro vai variar entre 1000 graus e 1150 graus. Aqui a gente tem também nessa tabelinha algumas temperaturas e tempos de sinterização para diversos metais e suas ligas. Um exemplo ali, o alumínio. A gente tem o início da sinterização entre 595 e pode ir até 625 graus Celsius, com tempos de sinterização entre 10 e 30 minutos. Latão, ali um outro exemplo, 840 a 900 graus, com tempos de 10 a 45. Metais duros, que aí sim tem uma temperatura de fusão muito alta, né? Então, no metal duro a gente vai ter a temperatura de sinterização entre 1425 a 1480, com tempos de sinterização ali entre 20 e 30 minutos. Então, a sinterização ela tem 6 estágios distintos e não necessariamente sequenciais. Então, esses 6 estágios que a gente vai ver aqui agora, eles podem acontecer de forma alternada, não necessariamente tem uma sequência certa. Então, a gente tem uma soldagem inicial das partículas, essas partículas começam a entrar em contato e se juntarem. Crescimento de pescoços e diminuição da área superficial. Arredondamento dos poros. Fechamento dos canais que interligam esses poros, a contração dos poros e densificação do material e o coalescimento e o crescimento dos poros. Então, como é que isso ocorre? Então, a gente tem a fase inicial, se formam ligações, principalmente pela difusão atômica entre os grãos vizinhos, né? Formando uma região que a gente chama de região do pescoço, sem nenhuma variação dimensional, mas com elevado grau de coesão. Então essas partículas elas começam, né, a se movimentar por difusão ali e acabam se ligando umas às outras e formando um certo pescoço. Com a elevação da temperatura, aumentam as superfícies de ligação, né, e tem um crescimento desse tal pescoço.
Então, depois do crescimento do pescoço, a gente vai ter essa etapa de fechamento dos poros intercomunicantes e também, ao mesmo tempo, o arredondamento desses poros, provocando deformações que podem ser tanto de contração como de expansão da peça, né? Isso vai depender da liga que a gente está usando. Então a temperatura continua crescendo, ocorre a contração dos poros, acompanhada da diminuição do volume da peça e do aumento das propriedades mecânicas. Na etapa final a gente tem esse processo de contração da peça e melhora então as propriedades mecânicas. E no último estágio da sinterização vai ocorrer o coalescimento e o crescimento dos poros remanescentes. Então, nesse estágio final, ele vai consistir na eliminação dos poros pequenos e isolados e no crescimento dos poros que já são maiores. E durante esses estágios intermediários e nos estágios finais, vai ocorrer então o crescimento de grãos desse material. Então, basicamente é isso. A gente tem ali partículas. Aqui um exemplo com partículas esféricas, né? Fica melhor a gente visualizar. Então essas partículas, elas têm contatos pontuais, né, do processo de compactação. Quando começa então esse estágio inicial da sinterização, essas partículas elas começam ali um processo, como se fosse um processo de soldagem, né, e já vai ter os poros que a gente tinha ali, eles vão continuar ali, vai formar os contornos de grão, vai formar esse certo pescoço. No estágio intermediário, então, Ah, esses poros eles vão contrair um pouco, né? E no estágio final, os poros que são pequenos eles vão deixar de existir e os grandes eles vão crescer um pouquinho e aí a gente já tem o contorno de grão bem definido. Então aqui como se fosse uma peça, né? Primeiro essas partículas, esses pós, eles começam a entrar em contato, tem uma grande parte de vazios. Começam a se formar os pescoços, essas ligações, os poros, eles vão diminuindo. E aí só sobrevive no final aqueles poros que tinham um tamanho mínimo ali, eles crescem e os menores ali, eles acabam se contraindo e deixando de existir. Então aqui a gente tem umas imagens por microscopia eletrônica de varredura que mostram bem isso. Aqui é o processo inicial de sinterização, então as partículas estavam próximas, formaram esse pescoço aqui. Aí elas vão se juntando, formando os pescoços, se unindo umas às outras e aquele poro lá no meio, ele vai reduzindo. Até um momento final, onde se esse poro não deixa de existir, ele começa a crescer. Ah, e aqui está a região do pescoço que eu comentei, né? Uma ilustração melhor, vai formando. Até a gente ter a peça não, a partícula unida às outras quatro, né? Perdão, às outras três. E ali restou somente um poro na região central. Então, na realidade, a sintetização é um processo que ele é bem simples, né? A variável mais importante é a temperatura, porque é ela que vai definir o grau de ligação entre as partículas. Ah, então, vai aumentar com pequenos aumentos de temperatura, a gente aumenta consideravelmente esse grau de ligação. A segunda variável mais importante é o tempo de sintetização. Quanto mais longo, maior o grau de ligação, devido à maior quantidade de material difundido. Então, se a gente lembrar lá de ciências materiais, dos processos de difusão, a gente via lá que o processo de difusão ele é extremamente dependente de tempo e temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior é o movimento desses átomos e maior a difusão. E também, quanto maior o tempo, maior também é a difusão. E por último, mas também não menos importante, a atmosfera do forno é outra variável muito importante. A função básica da atmosfera do forno é proteger o material da ação do oxigênio. Então, proteger o material
da oxidação. Quanto menor o tamanho de partícula, maior é a área superficial dessa partícula e também maior vai ser a área de contato entre as partículas. Isso vai favorecer o processo de difusão, porque vai ser também vai ser menor a distância para que ocorra a difusão, e isso vai aumentar essa taxa de difusão. Quanto menor a porosidade do compactado, então após o processo de compactação, quanto menor a porosidade, maior o grau de ligação e maior vai ser a área para difusão. Então a gente vai ter mais partículas em contato, né? E isso melhora a taxa de difusão. A sinterização por fase líquida. Então, a gente utiliza a sinterização por fase líquida para melhorar as propriedades mecânicas do material sinterizado, através da redução da sua microporosidade, podendo a gente até atingir uma condição de que a gente tenha peça livre de poros. O que acontece? Qual é a diferença entre a sinterização sólida e a por fase líquida? Então, na fase líquida, como o nome diz, vai ocorrer a formação de uma fase líquida transiente ali ou permanente durante esse processo de sinterização. Então, o que isso significa? Que a gente vai ter, dentre os vários componentes que a gente tem ali naquela mistura, um componente que tem um ponto de fusão menor. E esse componente ele vai acabar se tornando líquido e vai facilitar então esse processo de sinterização. Então, alguns parâmetros que influenciam esse processo de sinterização por fase líquida. Primeiro, tamanho e forma da partícula vão influenciar na força capilar exercida pelo fluido no sólido. Então, tem que ter capilares, tem que ter como se fossem pequenos dutos ou canais entre essas partículas para transportar esse metal líquido aí entre essas partículas. Isso a gente consegue formar em função de diferentes tamanhos e formas de partículas, né? Se a gente tiver partículas lá iguais ou de tamanho muito semelhante, a gente não tem a formação desses vazios. Então, o ideal é que a gente tenha partículas e formas bem variadas. Segundo, a taxa de aquecimento vai ter um efeito crítico, principalmente nesse sistema que utiliza a fase líquida, né? De forma que normalmente a gente utiliza um aquecimento bem rápido nesse tipo de processo. E durante a fase de resfriamento, né, normalmente é utilizada uma taxa de resfriamento também rápida, porque isso vai evitar a segregação de impurezas e, consequentemente, a fragilização do sinterizado. Aí é uma outra questão bem interessante. Por quê? Porque nessas ligas com vários elementos, a gente tem, obviamente, vários pontos de fusão, né? Então, tem partículas que vão fundir com temperaturas mais baixas e outras bem mais altas. E se a gente der um tempo livre, digamos assim, uma condição de equilíbrio para que ocorra o resfriamento dessa solução, a gente vai ter esse efeito de segregação. Não tem como evitar isso. Porque vai ter uma partícula solidificando ou já sólida e outra partícula que ainda está líquida. E isso vai dar uma diferença de concentração entre essas partículas. E isso, por fim, na realidade, ele acaba fragilizando essas peças. Uh, outros parâmetros ainda. Temperatura muito acima da temperatura de sinterização vai influenciar no valor de difusão. Vai influenciar na molhabilidade e também na solubilidade do sólido no líquido. Tempo de sinterização ele vai cair conforme a gente tem um aumento da temperatura. Isso é meio evidente, né? Quanto maior a temperatura, menor o tempo de sinterização. Isso em função da mais rápida difusão e do maior teor de líquido também que a gente vai ter na sinterização por fase líquida.
Aí tem outros parâmetros também que têm uma certa importância, que é a estequiometria do pó, a homogeneidade, a densidade a verde. Então esses são os parâmetros que têm grande influência na sinterização por fase líquida. Então basicamente é isso que acontece, né? A gente tem ali o que a gente vai chamar de metal de base, que é esse mais claro. E a gente tem os aditivos ali que estão entre essas partículas do metal de base, vai ter poros ali também. Então no primeiro momento a gente tem um rearranjo primário e a formação desse líquido. Então esse aditivo que está aqui no meio, ele tem um ponto de fusão menor, vai se tornar líquido. Então a gente vai ter as nossas partículas base, o nosso líquido e os nossos poros que ainda estão ali no meio. Num segundo momento vai ocorrer a dissolução e reprecipitação. Então ocorre difusão, acomodação de forma e o crescimento do grão. Então observem que o nosso líquido envolveu as nossas partículas e está de certa forma dissolvendo um pouco elas e rearranjando esse sistema. E por fim a gente tem a sinterização no estado líquido, que aí ocorre a eliminação dos poros. Então o líquido preenche esse espaço dos poros. E aí então vai começar então o crescimento de grão e também o contato maior entre esses grãos. Então, efeitos da sinterização sobre as características finais dessa peça. Então, a sinterização ela tem um efeito muito grande, principalmente no dimensionamento da peça. Então, a gente viu lá que durante o processo de mistura, e vimos também até no último vídeo, no cálculo do ferramental, né, que a presença do lubrificante é um fator que a gente tem que considerar. Então, durante o processo de sinterização, a gente tem perda de massa devido à perda desse lubrificante. Então, o lubrificante a gente colocava lá somente para melhorar o processo de mistura. E aqui, então, a gente vai acabar retirando esse lubrificante. A gente pode também ter perdas de elementos por volatilização. Então, se a gente tem elementos com temperaturas, com pontos de fusão muito baixos, eles vão acabar se transformando em vapor e vão se perder. A gente tem também a mudança volumétrica do corpo em função das mudanças de fases. Isso a gente viu, principalmente lá quando a gente falou de fundição e na parte de diagrama de fases. Normalmente a gente tem processos de contrações, né? Durante essa parte que está, digamos, meio líquida, solidificando, a gente tem algumas etapas de contração. Como a gente pode ter, dependendo da fase que está sendo formada, um processo de expansão, né? Principalmente a gente viu lá em alguns ferros fundidos onde tinha esse processo de expansão. Então ocorre uma mudança volumétrica dessa peça. E isso impacta então no dimensionamento da peça. Então algumas outras propriedades que são impactadas por esse processo de sinterização. Então aqui a gente tem a temperatura de sinterização, né, crescendo para a direita, e as propriedades aqui no eixo Y. Então a porosidade, vamos pegar aqui o primeiro exemplo, a porosidade. Quanto maior a temperatura de sinterização, vai reduzindo a porosidade. Então é um pouco óbvio, né? Se a gente aumenta a temperatura, a gente tem mais fase líquida e aí a gente reduz a porosidade. Resistividade elétrica dessas partículas. Conforme a gente aumenta a temperatura, a resistividade cai. Tamanho de grão, conforme a gente aumenta a temperatura, maior vai ser esse tamanho de grão, né? O grão durante o resfriamento ele vai ter um tempo maior para solidificar, então ele vai ser maior. A densidade vai melhorar, então a gente viu alguns vídeos atrás que densidade e porosidade elas são antagônicas, né? Elas são como se fossem inimigas, né? Quanto uma está bem, a outra está mal. Então, se a porosidade está caindo, a densidade está aumentando. E com isso também a gente está aumentando a resistência mecânica dessa peça. Outro fator importante, a gente comentou, a atmosfera de sinterização.
Então, isso é muito importante. A atmosfera ela tem algumas funções bem específicas. Primeiro, ajuda a remover e queimar lubrificante e outros compostos orgânicos que tem ali nessa mistura. Segundo, vai ajudar a uniformizar a transferência de calor por condução e convecção, então melhora essa condução de calor aí. Evita ou minimiza as reações químicas no sinterizado, então normalmente se a gente utilizar uma atmosfera neutra, digamos assim, ela não vai tomar parte, vai minimizar então essas reações químicas. Reduz camadas de óxidos superficiais do material sinterizado, bem como evita a formação de novos óxidos durante a sinterização. Então, se a gente já tem partículas oxidadas, a gente pode colocar uma atmosfera que faça a redução desse óxido. Como também a gente pode, se essas partículas têm facilidade de oxidação, a gente vai colocar ali uma atmosfera que evite esse processo de oxidação. Então essa atmosfera ela também altera a composição da liga do compactado por adição ou remoção de elementos, principalmente carbono e nitrogênio. Então se a gente quer executar ali um processo de endurecimento dessa peça pela adição de carbono, a gente pode fazer isso durante a etapa de sinterização. Então a gente vai colocar lá um gás rico em carbono, né? E esse carbono por difusão ele acaba passando para a peça. Então aqui a gente tem diversos tipos de atmosfera e algumas características bem importantes. Então pausem o vídeo, dão uma olhadinha nessa tabela aí para vocês terem uma ideia, né? Então ali a gente tem algumas, ali tem vamos pegar o argônio de exemplo. O argônio tem um ponto de orvalho de menos 50 graus ou até menos. Propriedades em alta temperatura desse argônio. Então ele vai ser neutro ao ferro e seus óxidos, ele não reage com ferro, então. Ele vai ser neutro também ao cobre e aos seus óxidos e neutro ao sistema ferro-carbono. Então ele não vai nem reduzir esses óxidos, mas também não vai deixar que ocorra a reação de oxidação. O ar, vamos pegar outro exemplo, o ar, ponto de orvalho de 10 graus ou menos. O ar, ele oxida o ferro e seus óxidos, né? Oxida o cobre e seus óxidos e descarboneta o aço. Então, o ar para ligas de cobre ou ligas de ferro, ele é extremamente prejudicial, né? Porque ele vai acabar oxidando essas ligas. E nos aços lá, ele vai acabar também removendo carbono desse aço. Então, a gente tem lá também endogás lá, ponto de orvalho de 5, reduz ferro e os seus semióxidos, reduz o cobre e seus óxidos, é neutro ao sistema ferro-carbono. Então, dependendo do tipo de liga que a gente vai utilizar, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção qual é a atmosfera que a gente vai utilizar. Outra questão importante é em função das peças, do nível de produtividade, se a produtividade é em série ou não, se as peças são grandes, são pequenas, a gente tem que ter uma noção de quais os fornos que a gente vai utilizar para esse processo de sinterização. Então, esses fornos de sinterização são muito similares aos de atmosfera controlada, né? Usados em processos de brasagem ou tratamentos térmicos. Fornos para sinterização, no entanto, possuem capacidade acima de 1150 graus Celsius. Esse é um diferencial. E devem possuir a capacidade de fornecer essa atmosfera controlada. Fornos contínuos. Fornos contínuos são os fornos que são mais utilizados em função da sua capacidade de carga e boa produtividade. Normalmente esses fornos eles possuem 4 regiões bem distintas, uma região que a gente chama de pré-aquecimento, uma região de sinterização, uma região de resfriamento lento
e outra de resfriamento final. Então, basicamente, é isso aqui. A gente tem a entrada da peça verde aqui, nessa parte inicial do forno, uma região ali onde a gente executa uma primeira parte, um pré-aquecimento, uma segunda zona que a gente chama de zona de sinterização, onde a gente vai ter o tempo de sinterização e o patamar de temperatura, né? Então, é onde a gente atinge o valor mais alto de temperatura e deixa aquela peça por um determinado tempo. E depois a gente vai ter a zona de resfriamento, então onde a peça começa a perder calor até o resfriamento final. E aqui a gente pode ter ainda, a gente vai ver esse processo de tratamento térmico durante a sinterização, que é o sinter hardening, que pode ser executado também dentro do forno de sinterização. E aqui a gente vê também que o nosso gráfico está em temperatura por comprimento a partir da porta de entrada. Então observe que esse exemplo aqui a gente tem um forno de 11 metros, então é um forno bem grande, né? Que no mesmo forno a gente consegue ter essas diversas seções. Então o que acontece em cada parte do forno? Então a primeira parte a gente falou que era o pré-aquecimento, então vamos supor ali para o aço, né? O pré-aquecimento é entre 500 e 800 graus. Então, nessa etapa de pré-aquecimento, a função básica é retirada do lubrificante da peça e também da eliminação de óxidos que tenham nessa mistura. Então, a gente vai retirar todo o lubrificante e tentar eliminar os óxidos. Na segunda etapa é a sinterização propriamente dita. Então, a gente tem algumas temperaturas ali, 780 a 840 para o bronze, de 1050 a 1150 para o aço. E aí, então, que ocorrem as principais ligações metalúrgicas entre as partículas. Depois, saindo da sinterização no resfriamento, vai ser onde a microestrutura vai ser totalmente formada. Então, é aquelas etapas que a gente já comentou. Então, na sinterização a gente tem os processos de nucleação dos grãos e no resfriamento esses grãos ali vão crescendo e vão definindo seus contornos ali e definindo a microestrutura final. Então aqui a gente tem alguns valores também dessas temperaturas de sinterização, né? Eu já comentei lá no início, só ressaltei aqui de novo. Então ali o ferro de 1000 a 1150, o tempo de 8 a 45 minutos, aço inox de 1090 a 1290, de meia hora a uma hora. Então parem o slide, deem uma olhadinha a título de curiosidade para ver as temperaturas e, e o tempo de patamar. Então a gente pode ter diferentes atmosferas dentro de um mesmo forno. Por exemplo, ali no pré-aquecimento a gente pode ter, a gente tem uma atmosfera oxidante de nitrogênio mais água, mais vapor de água, né? Que vai facilitar então a retirada e queima do lubrificante. Retirou o lubrificante, vai para o processo de sinterização, aí agora já tem nitrogênio mais hidrogênio, como uma atmosfera redutora, que reverte o processo de oxidação que ocorreu no pré-aquecimento. E lá no final, no resfriamento, a gente pode ter uma atmosfera então rica em nitrogênio, por exemplo, que é uma atmosfera neutra, que tem função de evitar que a peça se oxide durante a etapa de resfriamento e também vai auxiliar, né, durante esse resfriamento. Os fornos, eles têm diferentes classificações. Primeiro, quanto ao sistema de transporte, a gente tem fornos do tipo esteira, que são os mais utilizados, muito em função da sua alta capacidade de carga, baixo custo de operação e também baixo custo de manutenção. Então é mais fácil, né, da gente integrar esses sistemas, uma vez que a peça foi compactada, né? Vai ter um manipulador que já vai levar essas peças para essa esteira, o forno abre, as peças entram e vão cumprindo cada um desses ciclos dentro do forno.
Então esse forno ele consiste de uma mesa de carga, uma zona de pré-aquecimento, uma zona de alta temperatura, uma de resfriamento lento e outra de resfriamento final, e no fim a mesa que vai descarregar essas peças. A gente tem os fornos com empurrador. Então essas peças, no momento que sai da compactação, elas são colocadas em bandejas de cerâmica ou grafite, né, para suportar a temperatura, e são empurradas através do forno por um dispositivo manual, hidráulico ou mecânico, que é o empurrador. Porém, em comparação ao forno de esteira, ele tem uma capacidade de produção menor. Uh, porém, uh, a gente tem ainda como uma vantagem que a gente pode operar, esse forno pode operar com atmosferas mais puras por ele ter uma maior estanqueidade. No forno esteira, essa estanqueidade ela não é tão boa, que a gente tem até, em função da movimentação da esteira, tem um problema ali para o isolamento. No forno com empurrador, a gente já consegue uma estanqueidade maior, então a gente pode ter uma atmosfera mais pura. Operam até 1650 graus. Forno de vigas móveis ou walking beam. Então as peças elas são acondicionadas também em bandejas cerâmicas, né? Esse forno ele possui algumas vigas internas que se movimentam de forma circular e intermitente. Ele vai ser aplicado em peças que a gente precisa de temperaturas de sinterização maiores que as do forno do tipo esteira. Então também temperatura de operação ali até os seus 1650 graus. Problema: dificuldade de manutenção da atmosfera. Forno com soleira de rolos. Então, ao invés de esteiras, a gente vai ter rolos. Possuem um leito de rolos para o transporte das bandejas de carga. Podem ser construídos em dimensões, em superdimensões, né, maiores que as do forno esteira. Em função disso, vai ter uma melhor capacidade de produção. Outra característica importante, eles permitem transferência mais rápida através das portas, né, com fechamento rápido dessas também, reduzindo o consumo do gás da atmosfera. Operam até 1150 graus. Forno Humpback. Na realidade, ele é o mesmo forno de esteira, porém ele é adaptado para atmosferas de alta pureza e baixa densidade. Um exemplo dessa atmosfera é a amônia dissociada ou o hidrogênio. Então esse forno ele vai ter uma zona de pré-aquecimento e a zona de resfriamento inclinada. Ambas vão ser inclinadas, de forma a manter uma região de alta temperatura e de resfriamento lento em um nível mais elevado que as demais. E isso vai ajudar então a conservar os elementos da atmosfera mais leves que o ar nessas regiões aí. Então a atmosfera, elementos que são mais leves que o ar, em função dessas regiões serem mais altas, a gente tem uma conservação maior desses elementos. Forno batch ou lote. Então esse forno normalmente é utilizado quando a gente tem peças muito grandes, que necessitam então de longos ciclos de aquecimento e resfriamento, então para manter, para dar uma uniformização melhor dessa temperatura, né? E também que necessitam de atmosfera extremamente pura. Então esse forno tem uma melhor estanqueidade e a gente consegue uma atmosfera mais pura. E também eles podem operar em temperaturas até 2750 graus. Então a gente pode utilizar esses fornos aí para sinterização de peças em metal duro, por exemplo, que necessitam de temperaturas maiores. Quanto ao sistema de transporte, então a gente tem fornos a vácuo, podem ser do tipo batch ou contínuos, e não tem diferença construtiva dos fornos que operam com atmosfera de proteção, a menos pelo fato de trabalharem com a ausência total dessa. Então, basicamente, como se fosse o mesmo forno,
Só que em vez de uma atmosfera, a gente tem vácuo. Eu venho falando, falei, se eu não me engano, no início do tema de metalurgia do pó, que a gente tinha um processo chamado sinter hardening, que era um processo de endurecimento que a gente poderia fazer durante esses processos de metalurgia do pó. Então, o que é esse processo? Ele combina então a sinterização e tratamento térmico ao mesmo tempo. Então, nesse processo, a gente aumenta a taxa de resfriamento do forno de sinterização, de modo que a porção da matriz do material sofra transformação de fases. Então, no processo final, após o processo de sinterização, a gente faz um resfriamento mais rápido dessa peça, para que ocorra então esse processo de transformação de fases e que forme então fases mais duras. Vantagem desse processo do que tratamentos térmicos convencionais. A primeira vantagem, o processo é feito dentro do forno de sinterização, eliminando tratamentos secundários. Então tudo é feito dentro do forno. Então, processos convencionais, a gente tem às vezes que, para um processo de têmpera, vamos dar um exemplo aí, a gente faz um processo de têmpera e para não ter uma dureza extremamente elevada, a gente vai lá e coloca no forno e faz um processo de revenimento. Aqui não, no processo de metalurgia do pó com sinter hardening, tudo é feito dentro do forno. Outra, tratamentos são menos agressivos e provoca menos distorções. Então, é menos agressivo que esses processos convencionais. Esses processos, em função desses ciclos térmicos muito extremos, eles muitas vezes provocam distorções elevadas nas peças. No sinter hardening, isso é minimizado. Permite melhor controle microestrutural das peças. É um processo menos complexo e mais limpo do que, por exemplo, a têmpera convencional, menos agressivo ao meio ambiente e pode ser adaptado a fornos de sinterização convencional. É somente a gente modificar a parte de resfriamento. Operações complementares. Então, após esse processo de sinterização, algumas vezes são necessárias operações complementares. Então, primeiro, calibragem. Então, durante esse processo de sinterização, as peças elas podem ter variações dimensionais, né? A gente já viu, já inclusive calculou isso aí. E podem muitas vezes até empenar, dependendo da severidade desse ciclo térmico. Então, para corrigir esses defeitos, a gente utiliza alguns calibradores que vão deformar a peça plasticamente por aplicação de pressão em moldes específicos. Então, basicamente, é a gente ter um molde específico com as dimensões finais da nossa peça e a gente fazer essa peça passar por dentro desse calibrador, por dentro desse molde. Isso nos dá melhor precisão dimensional. Tratamentos térmicos, se não for feito sinter hardening, a gente pode executar outros tipos de tratamentos térmicos. Então, as peças sinterizadas podem ser submetidas a diversos tratamentos térmicos convencionais para melhorar as propriedades mecânicas. Alguns exemplos, tratamentos térmicos superficiais como cimentação, nitretação. Nesse caso, a densidade é um fator que é importante, né, porque esses tratamentos eles trabalham com processo de difusão também. Então, vai ocorrer difusão de gases através dos poros dessa peça. Quanto maior a densidade, menor a porosidade, portanto, menor o efeito do tratamento. Então, a gente tem que pensar, se for executar um processo de tratamento térmico de superfície depois, nessa questão da densidade da peça. Impregnação. Então, impregnação, a gente já falou lá, por exemplo, nas buchas autolubrificantes, né? Então, vai consistir em impregnar substância como óleo, graxa ou algum impermeabilizante para evitar processo de corrosão, oxidação. É feita com banho quente ou banho parcial, né, por efeito de capilaridade, ou então a vácuo. Então, a gente vai colocar essas peças em contato com esses óleos, graxas ou impermeabilizantes na forma
de um banho quente, dessa solução em banho quente, banho parcial, ou então aplicar um processo de vácuo para que essas substâncias elas entrem nas porosidades dessas peças. Temos ainda como operação complementar o processo de recompressão, perdão. Então, nesse processo de recompressão, a gente aplica novamente uma força de compressão após a sinterização para aumentar a densidade e melhorar as propriedades mecânicas do material. Nesse caso, esses esforços, essas forças, elas são bem maiores que a força de calibragem e só podem ser aplicadas então em determinados materiais. Então, materiais que são mais dúcteis, né, que são mais maleáveis, a gente pode aplicar. Já um exemplo ali que a gente deu, que é nas partículas de metal duro, esse processo ele não pode ser feito, porque senão essas partículas elas acabam quebrando. Nesse caso, se tiver deformação em uma pastilha de metal duro, ela deve ser lapidada ou retificada. Processos de usinagem. Então, assim como lá nos processos convencionais, se a peça tem não está nas dimensões adequadas, a gente pode aí, não só por não estar nas dimensões adequadas, que isso é muito difícil na metalurgia do pó, mas, por exemplo, se essa peça precisa de uma rosca, a gente vai executar lá um processo de furo, lá, de sangria, de rosca, enfim, processo de usinagem para colocar os elementos necessários nessa peça. Processo de infiltração. Então é o processo para a gente fechar esses poros, seja de forma total ou parcial. Principalmente a gente vai utilizar em peças com baixa ou média densidade, ali entre 5,6 e 6,8 gramas por centímetro cúbico, com metal ou liga de ponto de fusão menor. Então a gente, pelo efeito de capilaridade, né, a gente vai colocar esse metal com ponto de fusão menor, ele vai descer pelos capilares e vai preencher esses poros. O objetivo é melhorar as propriedades mecânicas, resistência à corrosão e também como pré-tratamento para um acabamento superficial. Ali o exemplo, se a gente for executar um processo de cromação, niquilação ou galvanização nessa peça, se ela tiver muitos poros, esse processo é prejudicado, então a gente preenche esses poros antes do processo. E por último, processo de rebarbação. A rebarbação é feita pelos métodos comumente conhecidos, porém a gente tem que ter alguns cuidados. Então a gente tem que adicionar inibidores de corrosão na água e após o processo lá de tamboreamento das peças, elas devem ser imediatamente secas. Pode-se utilizar calor para acelerar essa evaporação da água contida nos poros das peças. Então, pessoal, a gente vai encerrar o processo de metalurgia do pó por aqui. Consequentemente, a gente está encerrando a disciplina com essa aula de metalurgia do pó. Então, eu espero que ao longo das nossas aulas vocês possam ter absorvido esse conhecimento, né, desses diversos processos, desde lá os processos siderúrgicos, processo de fundição, processos de conformação não, processamento de polímeros, né, e agora por último o processo de metalurgia do pó, que é um processo que vem em crescente expansão aí e tá na crista da onda, digamos assim. Então, obrigado por quem acompanhou o vídeo aí, quem gostou da disciplina. Uh, a gente tentou passar o conhecimento da melhor forma possível, né? E fico à disposição aí quem tem alguma dúvida. Tem o meu e-mail, só mandar e-mail ou através dos vídeos mesmo, é só tirar as dúvidas. E é isso aí.
Obrigado quem acompanhou o vídeo aí. E até mais.